Fala galera, beleza? Continua aqui no aeroporto, então vamos aproveitar o tempo para mais uma questão, a 26ª questão separada para a nossa lista, também recentíssima, 2018, a nossa 26ª questão, concurso Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Galera, antes de eu analisar as assertivas dessa questão, porque é um pouco mais complexa, vamos fazer uma rápida revisão de um tema que nós já abordamos aqui na lista de transmissão, a diferença da emendatio libelli para a mutatio libelli. Separei aqui no meu vadimeco os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal para nós fazermos uma rápida revisão e depois, na leitura das questões, já matar isso daqui facilmente. Pessoal, inicialmente, a análise dessa questão nos exige o conhecimento do princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Nós sabemos que a sentença, o julgador ele deve refletir os fatos narrados na acusação, na inicial acusatória. Isso porque no processo penal o réu se defende dos fatos a ele imputado, na inicial acusatória. Tranquilo? Então veja que a partir desta noção de que a sentença penal ela deve refletir os fatos expostos na inicial acusatória, nós vamos diferenciar os institutos da emendatio libelli da mutatio libelli. Vamos fazer a diferenciação da emendatio com a mutatio, porque o réu ele deve ser condenado ou absolvido pelos fatos que foram descritos na acusação. Tranquilo? Então vamos lá rapidamente. Artigo 383 do Código de Processo Penal. Eu estou com o meu artigo 383 aberto aqui. Vocês também peguem o Código de Processo Penal de vocês para acompanhar o que eu vou falar. Pessoal, a emendatio libelli prevista no 383 significa a correção da acusação. O juiz ele não vai alterar os fatos imputados pelo órgão acusador. Ele não vai fazer nenhuma alteração fática, nenhuma alteração nos fatos. Então veja, sem alterar os fatos, o juiz ele vai corrigir, ele vai fazer essa correção apenas na capitulação dada ao crime, apenas na classificação dada ao crime, na denúncia ou na queixa, se eu estiver em uma ação penal privada. Então veja, como no processo penal, acabei de falar, o acusado ele se defende dos fatos, na emendatio o juiz não irá fazer nenhum reparo nos fatos, nenhum reparo na descrição dos fatos. Ele irá apenas corrigir a classificação feita ao crime. Então veja que a emendatio libelli, ela é possível sem precisar notificar as partes, sem precisar reabrir prazos. A emendatio libelli, ela não fere o contraditório, ela não fere a ampla defesa. Então, de acordo com o artigo 383 do Código de Processo Penal, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, o juiz pode atribuir definição jurídica diversa, ainda que em consequência dessa definição jurídica diversa, ele aplique uma pena mais grave. Estou lendo aqui para vocês a redação do 383 do Código de Processo Penal. Diferente da emendatio libelli é o artigo 384. O artigo 384, ele vai tratar da mutatio libelli. Veja que na mutatio libelli há uma alteração fática, pessoal. Na mutatio libelli, o juiz, ele não irá condenar apenas numa classificação, numa capitulação diferente da contida na denúncia ou na queixa, se for uma ação penal privada. Na mutatio libelli, o juiz ele vai verificar a partir do processo, a partir do que foi produzido na instrução processual, elementos ou circunstâncias que antes não estavam previstas, que antes não estavam narradas na inicial acusatória. Então veja que para alterar os fatos, o juiz não pode fazer de ofício como ele poderia fazer na emendatio. Aqui haverá, por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito bacana para ficar claro. Imagine que na inicial acusatória, o Ministério Público diz, lá na narração fática, que o sujeito subtraiu coisa alheia móvel de outra e pede a condenação na capitulação do artigo 155 do Código Penal no crime de furto.
Imagine vocês que durante a instrução probatória ficou demonstrada um elementar, por exemplo, uma grave ameaça, uma violência, que denota um outro crime, o crime de roubo, artigo 157. Neste caso, a alteração não é só na capitulação do 155 para 157. Nesse caso, é uma alteração fática, porque existe um elementar, poderia ser uma circunstância também, que não estava originalmente presente na inicial acusatória. Então, neste caso, o juiz não pode fazer de ofício. Neste caso da mutatio libelli, o juiz deve notificar o Ministério Público para que o Ministério Público adite a denúncia e, no prazo de 5 dias, o Ministério Público deve fazer esse aditamento. Se o Ministério Público não fizer o aditamento, e esta observação é importantíssima, eu estou aqui lendo para vocês o artigo 384, essa observação é importantíssima, que eu faço uma rápida revisão e depois eu só leio os enunciados da questão. Se o Ministério Público não fizer esse aditamento, o próprio 384 permite ao juiz aplicar por analogia o artigo 28 do Código. Então veja que o juiz aplicando o artigo 28 do Código de Processo Penal, o juiz vai remeter a questão ao chefe do Ministério Público, por exemplo, ao Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça ele tem 3 opções. Ele pode insistir na decisão do promotor inicial, ou seja, não fazer o aditamento, e neste caso o juiz nada poderá fazer se não for absolver ou então condenar naquele crime originalmente previsto na inicial acusatória. Mas o chefe da instituição, o Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual, ele pode ou fazer o aditamento pessoalmente, caso discorde do promotor, ou então indicar um outro membro do Ministério Público para fazer o aditamento, e neste caso o outro membro do Ministério Público indicado será obrigado a fazer o aditamento. É a aplicação aí do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então veja que se o juiz, aplicando o artigo 28, encaminhar a matéria para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça concordar com o promotor e não fizer o aditamento, o juiz só poderá condenar naquele crime originalmente previsto, naquele crime originalmente descrito nos fatos da inicial acusatória, ou então absolver. Não poderá condenar por crime diferente. Mas vamos imaginar que há o aditamento. Vamos imaginar que, conforme o artigo 384, o magistrado notifica o Ministério Público ele faz o aditamento. Neste caso, se o juiz aceitar o aditamento, tem que abrir novo prazo ao defensor para que o defensor se manifeste. Depois deve haver indicação de testemunha, novo interrogatório, inquirição de testemunhas, enfim, a realização dos debates. Na verdade, deve ocorrer o contraditório, a ampla defesa em relação aos fatos novos que decorreram aí da retificação da inicial acusatória. Então veja que na mutatio libelli é preciso haver aí essa correção na inicial acusatória e somente a partir dessa correção o juiz poderá condenar em crime diverso. Tranquilo? Combinamos? Então vamos analisar as alternativas aqui da 26ª questão de nossa lista de transmissão, que remete à questão do concurso de juiz de direito aqui do estado de Minas Gerais. Vamos lá. A primeira assertiva diz: segundo o Código de Processo Penal, a emendatio libelli exige que seja assegurada ao acusado vista sobre possível modificação da classificação jurídica do fato para incidência de crime mais gravemente apenado. Galera, falso. A emendatio é uma simples correção da classificação, uma simples correção da capitulação feita ao crime. Não há alteração fática e o juiz pode fazer de ofício, condenando aí, inclusive, por uma capitulação, por uma classificação mais grave, sem precisar aí da retificação e de acesso às partes, porque o réu no processo penal se defende dos fatos e na emendatio não há alteração nos fatos. Então já vamos excluir aí essa primeira assertiva. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um X para excluir. E vocês vão vendo que eu estou ficando cada vez melhor nisso daqui. Ou não? Acho que não, né? Vamos lá. Acho que não. Minha intenção era fazer esse X para a gente lembrar disso daqui. Pronto, é que minha imagem aqui estava atrapalhando. A 1 está errada. Então,
a assertiva 2. O que diz a assertiva 2? Veja aí. Y foi denunciado por tentativa de furto simples. Encerrada a instrução, a prova coligida aponta para a prática de furto qualificado consumado, a exigir a providência do artigo 384 do Código de Processo Penal, mutatio libelli. O promotor de justiça oficiante recusou-se a aditar a denúncia e, remetidos os autos ao Procurador-Geral de Justiça, este avalizou a recusa. Neste caso, nada restará ao magistrado fazer, a não ser proferir sentença pelo crime constante da inicial. Perfeito, é o que eu acabei de falar para vocês. Eu estou aqui diante de uma possibilidade de mutatio libelli, ou seja, o juiz ele vai alterar por um fato diferente daquele exposto na inicial acusatória. Veja que inicialmente eu tinha um furto simples, depois se verificou um furto qualificado, e para fazer essa alteração, o Ministério Público deve fazer o aditamento da denúncia. Se o Ministério Público não fizer o aditamento, o juiz pode, no máximo, aplicando o artigo 28 do Código de Processo Penal, encaminhar a matéria ao Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça pode insistir na recusa do Ministério Público ou providenciar as medidas necessárias para ver o aditamento. Se o Procurador-Geral de Justiça insistir na recusa, como é aqui o que diz a nossa questão, o juiz não resta mais nada a ele a fazer, a não ser proferir sentença pelo crime que estava constante na inicial. Neste caso aqui, ele não poderia, por exemplo, condenar pelo furto qualificado. Logo, essa nossa segunda assertiva, ela é a verdadeira. Tranquilo? Veja aí que eu estou ficando bacana nesse negócio. A nossa segunda assertiva, ela é integralmente verdadeira. Perfeito. Vamos então ler a terceira. No caso de mutatio libelli, não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, o assistente de acusação poderá fazê-lo no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrita aos termos do aditamento. Pessoal, não. Eu acho que as observações que eu fiz na proposição anterior já mostram que a 3 está errada. Porque, veja, se o promotor negar, o que o juiz pode fazer é aplicar o artigo 28 do CPP, remeter ao Procurador-Geral de Justiça, e se ele nada fizer, não tem ao que o juiz fazer se não for condenar pelo crime exposto na inicial. Então, a assertiva 3 também está errada. A nossa assertiva 3 está errada. Beleza? Por fim, a assertiva 4 é admissível a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição. Galera, eu não falei isso, mas não é possível, tá? É simulado, súmula 453 do STF, é bom essa questão que a gente anota isso, súmula 453 do STF, não é possível a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição. A mutatio libelli só é possível em primeiro grau. Então, de acordo com a súmula 453 do próprio STF, a nossa assertiva aqui de número 4, ela está errada também. Então veja que eu só tenho correta aqui a assertiva 2, não é isso? Vamos ver então como é que eu enquadro ela aqui. Todas erradas? Não. A 2 está integralmente correta e as demais incorretas, exatamente. Então veja que aqui a assertiva B é a assertiva correta. Eu já vou marcar e espero ter revisado bacana e aproveitar essa questão um pouco complexa, mas eu acho que deu para a gente ver de forma tranquila os artigos 383 e o 384 do CPP, emendácio e mutácio. Emendácio pode de ofício, mutácio não pode, tem que haver o aditamento da inicial acusatória. Beleza? Tranquilo? Valeu, fiquem com Deus, tamo junto sempre.